Meu nome é Edesina, com Z, Edesina, vem de Edésio. As pessoas têm muita dificuldade para entender meu nome, eu tenho que repetir várias vezes. Vem de Edésio. Meu pai, eu acho que eu queria um Edésio e acabou, né? E eu virei esse belo nome de Edesina. Recebi esse belo nome. Vou ter que carregar, né? Até o finalzinho. Bom, ao longo do tempo eu fui tendo apelidos e o apelido que vingou, que foi o que eu carreguei por muito tempo, foi o apelido de Dego. Foi o apelido que eu tive durante todo o meu período de adolescente, na universidade e durante a minha vida. Eu acho que só recentemente eu voltei a ser Edesina, porque, de certa forma, me desvinculei, né, das lutas políticas e passei a conviver mais com pessoas comuns, a vizinhança e tal, que não conheciam o meu passado. Bem, a minha origem, eu sou do município de Londrina, mas não da cidade. Eu nasci em Tamarana, que era um distrito. Meu pai era um comerciante daquele tipo de comércio antigo, dos chamados secos e molhados, que vendia tudo. E meu pai era fornecedor do SPI, da antiga FUNAI, porque em Tamarana havia uma reserva indígena, né? E, bem, eu me lembro muito bem desse convívio com a população indígena, que para mim foi uma coisa bastante rica. Meu pai era comerciante, eles eram extremamente religiosos e politicamente eram de direita, vamos dizer. Meu pai tinha sido integralista e mais tarde ele se incorporou, né, ao UDN. Na minha casa havia um debate político muito intenso. Meu pai se candidatou algumas vezes a vereador, chegou a ser suplente de vereadora aqui na Câmara de Londrina. Nessa época, Tamarana era uma coisa... Eu me formei em Tamarana. A partir dos 9, 10 anos, eu vim interna para o Colégio Mãe de Deus aqui em Londrina. Em que ano Mas a isso? Sim? Em que ano isso? 53, em 1953... Você nasceu em que ano? Que ano você nasceu? Eu nasci em 42, final de 42. Então, eu tinha 10 para 11 anos quando eu vim interna para o Colégio Mãe de Deus, colégio de freiras, das irmãs aqui, um colégio bastante conhecido aqui na cidade. Me marcou muito, muito essa educação religiosa. Eu já tinha uma educação religiosa da família e depois, interna em colégio de irmãs, eu tive uma educação, acho que todo mundo conhece mais ou menos o que é a vida e a educação no colégio interno de freira. Agora, eu vou falar um pouco de Tamarana. Tamarana, a minha opção política e a minha abertura para... Ou seja, meu rompimento com a igreja, com os padrões, conservadores e tal, começou em Tamarana mesmo, porque Tamarana era uma coisa que eu até pretendia, acho que não tenho tempo para isso, nem condição, mas deixo a dica. Procure uma pesquisa sobre o Partido Comunista, lá nessa vila rural, nesse distrito que era Tamarana. Foi lá que eu comecei a despertar, comecei a questionar, né, a realidade que a gente vivia. Tamarana era bem interessante. Havia uma vida cultural bastante intensa. Assim, a minha família era conservadora, de direita e tal, mas muito ligada à política, e se discutia política o tempo todo, ou era política ou era religião, dentro da minha família. Agora, havia algumas casas, alguns locais, onde se discutiam outras coisas.
As pessoas geralmente eram muito bem informadas, assinavam jornais. Meu pai assinava jornal, na época ouvia muito rádio, não deixava de ouvir o Repórter Esso, então, e participavam. Meu pai, embora um homem de direito, era um homem que participava, era um homem que estava nas frentes de programas para a comunidade, assim, tipo, programa de vacinação. Na época da guerra, coisa interessante, diz que minha mãe, eu nasci durante a guerra, mas contam que a minha mãe participou ativamente, inclusive recolhendo material, pasta de dente e tal, para mandar, sabe? E eles eram muito ativos. De direita, mas bastante ativos. Meu pai cumpriu uma função assim, meio que de médico da comunidade. Ele tinha uma certa cultura, tinha estudado em seminário e tal, tinha uma certa cultura. Ele fazia tratamento com homeopatia, ele tinha um livro, um clássico livro da época, que era uma espécie de uma enciclopédia da saúde, como é que chamava, agora me esqueci, e ele tratava as pessoas, enfim, ele tinha uma liderança grande. E ali, noutros pontos, noutros locais da vizinhança, havia outro tipo de debate, de oposição, e foi ali que eu aprendi. Tem um nome, Itamarana, era um dentista que tinha vindo de São Paulo, era uma pessoa bastante culta, mas que estava ali em Itamarana. Eu queria saber qual era o papel dele, porque ele era do partido, ele era do Partidão, era do Partido Comunista Brasileiro. Qual era o papel dele lá dentro? Itamarana devia de ter uma célula forte. Como eu era adolescente e era criança, isso me escapou, mas foi ali que eu me formei. Foi ali que eu me formei, foi ali que eu despertei. Tanto é que no final, quando eu estava terminando o meu curso, eu fiz todo o primário, depois fiz ginásio e já estava terminando escola normal, que é o antigo magistério. Eu acabei rompida com as irmãs, foi uma briga feia, elas me expulsaram, elas não quiseram me dar o diploma e não me aceitavam mais, me reprovaram e não me aceitavam mais como aluna, porque aquela história que eu era comunista, eu tinha virado, né? Então, aí eu já pensava diferente. Sim, em seguida eu entrei para a faculdade, eu terminei essa escola normal em 62, em 63 eu entrei para a faculdade. Não era ainda a UEL, né? Não era ainda Londrina, ainda não tinha uma universidade, nós tínhamos os cursos de Direito, Odontologia e a chamada Faculdade de Filosofia, que abrangia História, Geografia e Letras, e havia o curso de Pedagogia também. Eu fazia História, eu entrei para a faculdade em 63. Bem, em 63 a gente estava vivendo, foi um período em que João Goulart enfim, foi sob o governo de João Goulart que eu entrei para a faculdade, foi a época, foi um ano bem marcante, foi a época da morte do Kennedy, né? E Jango tinha sido, o ano anterior tinha havido, em 62, tinha havido plebiscito para decisão sobre o presidencialismo, o parlamentarismo, e Jango foi o plebiscito, né? O plebiscito deu a Jango o direito, né, que era o direito real, de ele assumir a presidência. Então, foi um período bastante agitado. Como é que eu estava nessa época? Bom, estávamos aqui em Londrina, eu fazia o curso de História, nós tínhamos um grupo muito bom, eram pessoas que tinham formação. A formação de quase toda a esquerda que eu conhecia, ela vinha via Partidão, via PC. Nós tínhamos aqui
uma pessoa que, aliás, eu conhecia já lá desde Itamarana, que é uma pessoa que a gente não pode deixar de lembrar, que chamava-se Magno de Castro Burgos. O Magno, ele teve uma influência muito grande na minha formação. Eu conheci o Magno ainda em Itamarana. E o Magno era uma pessoa assim, intelectualmente bastante inquieta. E ele tinha chegado em Itamarana e ninguém sabe, até hoje nós não sabemos por que ele chegou em Itamarana. Ele era baiano, da cidade de Feiras de Santana, aparentado, primo da Gal Costa, aparentado com Caetano Veloso, com aquela família. Tanto é que muito antes de Caetano aparecer, de Gal Costa e tal, eu já conhecia toda a história desse pessoal por conta do Magno, desse amigo Magno de Castro Burgos. Ele apareceu em Itamarana, até hoje ele já morreu recentemente, tem já uns 2 anos. Até hoje a gente não sabe por que é que ele estava fazendo aqui, também não interessa. Ele era uma pessoa fantástica. Quando ele chegou em Itamarana, ele era assim, ele tinha aquela inquietude, ele gostava muito de discutir política, e na época ele estava ainda na época das luzes. Eu era adolescente, assim, pré-adolescente, eu tinha 12 anos, e ele já era um rapaz formado, ele chegou lá para dar aula numa escola municipal. E ele queria me doutrinar, me ensinar, mas ainda dentro do pensamento liberal, democracia liberal e tal. Então, e a gente estudava muito e discutia, e ele me dava livros para ler, e assim, era um ambiente bem... Tá, mas ele passou a conviver, e aí que eu gostaria de me aprofundar mais e saber o que aconteceu em Itamarana. Porque foi ali também que ele se formou. Arnaldo Cardia, que era esse dentista, um homem extremamente culto, extremamente do Partido Comunista. E foi através de Arnaldo Cardia que o Magno, não sei nem se ele chegou a participar do Partidão, se ele chegou a ser um quadro do Partidão, mas ele passou a ser um marxista. A partir daí, Magno era marxista. E aí, de repente, Bom, a verdade é que a nossa vida estava sempre muito junto. Quando eu entrei para a faculdade, ele falou... ele tinha só formação de ensino médio, né, quando ele chegou aqui. Eu falei, você vai fazer faculdade? Eu vou fazer com você. E nós estávamos sempre muito juntos. Então, ele era meu colega de sala de aula. E já, a partir daí, ele já tinha uma formação marxista. E nós fomos juntos nessa. Quando eu decidi fazer história, foi porque Marx dizia que a história era a única ciência. Foi o materialismo histórico. Está entendendo? Então, quando eu decidi fazer história, não é porque eu gostava do museu, não. Foi porque eu já era marxista. E a sua família? Eu ficava no Colégio das Freiras, tinha uma cortina, a freira ficava dando a aulinha dela, e eu ficava atrás de uma cortina, me escondia bem no fundo atrás de uma cortina e ficava lendo o Manifesto, 18 Brumário, sei lá o quê, ficava lendo Marx. Está entendendo? Bom, então o Magno Burgos, que pena que ele não está aí, porque ele tinha muito depoimento para dar. E quase todas as pessoas que conviveram com o Magno nessa época da universidade vai ter alguma coisa para falar dele, porque ele passou a ser uma liderança assim, mais, vamos dizer, do ponto de vista mais afetivo, e não só afetivo, mas ele era uma liderança e política também. Tá, vamos falar de 64, então. Tá. Como é que você chega? Na universidade. Então, estava aquela efervescência toda, né, as reformas de base e tal, era uma efervescência muito grande. Você já tinha alguns setores da Igreja Católica, porque a gente sempre teve um pouco meio tipo próximo da igreja, apesar de eu ter rompido, a igreja estava sempre muito próxima. Então, tinha, por exemplo, Brasil Urgente, todo mundo lia Brasil Urgente, que era um semanário que
que estava lá, era do Frei Josafá, que era a igreja, tinha alguns setores que já estavam, e a gente estava ali e tal, e lutando pelas reformas de base, reforma universitária, já tinha alguns congressos, a UNE já tinha circulado por lá, tinha a Univolante, né, que circulava pelo Brasil todo, e a gente fazia congresso na UP, enfim, estava aquela efervescência. Aí, de repente, golpe militar. Ali foi uma loucura, foi um golpe mesmo, foi um golpe aqui no coração. E aí a gente se reunia no centro acadêmico, eu sempre tinha o centro acadêmico e a cantina. A gente ficava da cantina para o centro acadêmico, que era juntinho, era o centro acadêmico Rocha Pombo, e a cantina. Nessa época, acho que o Álvaro Dias era o presidente do centro acadêmico, não me lembro. E acho que era. Acho que ainda não. Mas, enfim, foi mais ou menos por aí. Por essa época. E nós ficávamos só ali, a gente não ia nem para a aula, a gente ficava ouvindo a Rádio Mayrink Veiga, que era a Rádio Mayrink Veiga que dava as notícias, não havia televisão, era o rádio. E aí a gente ficava ouvindo, e a gente querendo saber, e o Brizola se organizando lá no Rio Grande do Sul, que vinha, né? E a gente torcendo para o Brizola e tal, e aquela angústia, mas não tinha mais o que fazer, né? Passado um tempo, passado uns dias, esse meu amigo e mais alguns companheiros, chegou não sei quem, corre lá na frente, aqui nós temos uma cadeia aqui no centro que está sendo desativada. Cadeião que chamam, que está sendo desativada aqui no centro. Tudo acontecia ali. E as pessoas correm lá que o Magno, esse meu amigo, está sendo levado, ele está sendo preso. Então, chegam correndo lá, já estavam entrando no ônibus Magno, que é esse meu amigo, que eu estou te falando, Magno de Castro Burgos, mais algumas pessoas da cidade, mas o que mais marcou mesmo foi o Magno, né, que era o companheiro que estava ali toda hora junto, estava sendo preso. O professor Moacir Martins, Maria Emília Saldanha, algumas pessoas aqui da cidade ligadas ou que dedo duraram, eu não sei se o Magno foi realmente o quadro do Partido Comunista, acho que não. E sei que eles foram para o AU, ficaram durante um tempo presos no AU, quer dizer, foi aí que começou a coisa, né? Bom, aí isso foi em 64, eu me formei em 66, 67. Eu parei um ano e depois retomei. Nesse intervalo, a gente ainda continuou fazendo congressos. Eu me lembro que eu fui... o movimento estudantil se manteve. E você continuou engajada com o grupo? Pelo movimento estudantil, nós continuamos. Isso foi antes do AI-5, né? Ainda não era, a coisa não era assim tão... radical, né? Tão radical. Nós continuamos aqui. Aí, nesse ínterim, em 65, 66, eu me casei, o Edilson Leal, foi meu marido, ele chegou de Brasília, fugido ele estava estudando na Universidade de Brasília, estava morando no alojamento, naquele conceito do Darcy Ribeiro, que era o aluno e os professores morarem na própria universidade, um modelo meio americano, né? E, quer dizer, pelo menos na forma, né? Formalmente um modelo americano. Então, o Edilson morava no alojamento da UNB. Aí, quando houve a invasão da UNB, que vieram com tudo, né? Uma invasão como é que chama aqueles carros, blindados e tal, que invadiram a UNB? Ele foi obrigado a fugir, ele trabalhava no jornal, trabalhava no estado de São Paulo, na sucursal do Estadão lá. E
Estudava na UNB, morava lá. Aí a pessoa, parece que a pessoa que dirigia a sucursal do Estadão em Brasília tinha vínculo com a Folha de Londrina aqui. Já tinha trabalhado aqui na Folha de Londrina. Ele falou, vai para Londrina, e arrumou. Fez contato aqui e falou, você vai trabalhar na Folha de Londrina e faz a transferência para a Faculdade de Direito da cidade. E foi o que ele fez. Fugiu de Brasília e veio para cá. E a gente se conheceu em seguida. Era o Álvaro Dias nessa época, em 66 já era o Álvaro Dias o presidente do diretório. E o Álvaro, conhecendo a história do Edilson, chamou o Edilson para fazer uma palestra para os estudantes para relatar a repressão na UNB e tal. Contar da experiência dele, de UNB, de Darcy Ribeiro, e falar da repressão. Aí o Edilson veio, foi a primeira vez que eu vi o Edilson, e eu fiquei emocionadíssima. Naquela época não era usual as meninas beijarem os rapazes, né, assim. Eu subi no palco, abracei, beijei, ele ficou espantado que essa moça tão liberada, né, tá? Enfim, aí a gente se encontrou e a gente casou muito rápido, acho que dentro de 6 meses a gente estava casado. Enfim, e aí casei, continuamos dentro da universidade. Eu me formei primeiro que ele, em 67. Nesse período, aí junto com o Edilson, o que foi a nossa vida? Lógico, a gente continuou, o movimento estudantil continuou, teve umas histórias assim memoráveis, que o Edilson participando, eu e tal, as passeatas, acontecia passeata em São Paulo, acontecia aqui, passeata dos 100 mil, aqui tinha 200, mas tinha, sabe? Tudo que acontecia em São Paulo e Rio acontecia aqui. Ou em Curitiba, quer dizer, a gente está mais vinculado, sempre estivemos mais vinculados em São Paulo, né? O olho da gente sempre teve voltado para lá e não para cá, para baixo, para o sul. Mas, enfim, os congressos da UP, aí a gente voltava para o sul, a gente ia para os congressos. E a gente sempre estava, como delegado, ou eu, ou o Edilson, ou nós dois. A gente sempre estava com o delegado participando. Vocês chegaram aí no Congresso de Biúna? De Biúna, não. Biúna já foi em 68, né? Não, né? Eu ainda estou para trás, ainda estou em 66. Tá. 67 já estou. Tá. Bom, 66 eu me formei. 67 eu saí da faculdade. Foi, o Edilson ainda continuou. Mas nesse período, foi o período em que a gente começou a acolher as organizações. Vocês pertenciam a alguma organização? Não chegamos. Formalmente, não? Não. Eu acho que a gente não era, enfim, eu acho que eu nunca fui muito, enfim, eu nunca participei, nunca fui. AP a gente sempre mais ligado assim, AP e mais tarde Polop, era AP e Polop. Eu me lembro que logo que eu casei, eu acho que em 68 eu já tinha meu filho mais velho. Em 68, o padre Alípio, que era um português, né, um padre português que vivia aqui, na clandestinidade, ele estava mais ligado à AP, né? Então, ele tentou reunir o pessoal do Partidão, juntar o pessoal do Partidão e organizar a AP aqui. Foi a única tentativa, a única coisa que foi com o padre Alípio. Então, mas eu acho que não teve, o padre Alípio, não sei o que fim ele deu, e aí não se organizou a AP, essa tentativa de organizar o Partidão e a AP, acho que não deu certo. Bom, mas a gente estava dando cobertura para todo mundo, para o pessoal todo. Foi nesse período, de 68 a 70. E o 68 o AI-5, eu me lembro, 68 foi um ano
Em 68 teve o Congresso de Ibiúna, alguns companheiros da gente foram, o Alcides, até seria interessante entrevistar o Alcides, está na agenda de vocês? Ele já veio? Não. O Alcides esteve, foi um dos companheiros que esteve lá em Ibiúna. Aí você e o Edilson eram contatados pelas organizações e começaram a dar apoio, formando essa rede de solidariedade aí. E as pessoas já tinham a nossa casa, assim, era uma extensão. Eles sabiam que podiam chegar. Só que às vezes surgiu algum tipo de coisa, tipo, tá o pessoal da Polop aqui. O pessoal da Polop não pode saber que a P vai, sabe? Então criava esse tipo de problema. Eu me lembro uma vez, a Tereza Urbano praticamente morava na minha casa. Agora, a Tereza é um parente. E eu não consigo. Eu não consigo falar em Tereza sem me emocionar. Eu não consigo, eu falei do Magno Burgos, que foi uma pessoa importantíssima na minha vida, falei de várias pessoas importantes, mas Tereza, para mim, foi a pessoa mais importante que eu conheci na minha vida. Eu sofri muito o dia que eu tive a notícia, me avisaram, falaram, Tereza morreu. Na hora eu catei o telefone e liguei para o meu ex-marido, e ele estava na internet passando um e-mail para mim, e eu no telefone, Edilson. Aí ele chorava de lá e eu chorava de cá. Quando meu filho, a Tereza, ali quer dizer, era um baluarte moral, né? E além disso, era aquela pessoa extremamente carinhosa até. Eu me lembro quando meu filho mais velho nasceu, o Marcelo está com 45 anos agora. Foi quando ela apareceu na nossa vida. O Marcelo tinha acabado de nascer. Ela era aquela coisa, ela pegava aquele bebê no colo, ela fazia massagem para curar a dorzinha de barriga dele, sabe? Nossa, nem eu, nem o Edilson vamos esquecer nunca da Tereza. Foi... Você conheceu bem ela, né? Conheci, era uma pessoa grande mesmo. Bom, aí foi durante a época 70. Bom, aí teve um período, esse período, que é um período que eu não sei o que aconteceu. A Tereza foi para o Chile, né? Ela esteve presa durante um tempo. Está muito ligada à história da Tereza, tudo isso, sabe? Ela foi para Curitiba. Porque ela ficou presa em Curitiba, depois foi para aquele colégio de freira, depois foi para o Chile. Eu me reencontrei com ela já em 78, acho, quando ela já tinha retornado. Bom, mas nesse período, 70, deixa eu me lembrar. Bom, vai ter o período da luta pela anistia, que foi época que a gente teve ligado ao grupo da Tereza Zerbini. Mas antes, quais outras pessoas passaram pela sua casa? Bom, aí, que eu me lembro bem, teve o Manuel, que era o de Apucarana. Eu acho que eu vou me esquecer de pessoas. Tinha tinha um menino de Curitiba. Não vou lembrar. Que era um menino de Curitiba que mais para frente eu fui encontrar esse rapaz em Salvador, preso em Salvador. Como é que chamava? Não vou me lembrar. Tinha, era o pessoal de Curitiba, na verdade, né? Tinha alguns do interior, aqui de Apucarana, tinha o Narciso, né? O Manuel, a Tereza. Esse, meu Deus, como é? Eu não acho que eu não vou conseguir lembrar. Se eu ligasse para o Edilson, talvez ele lembrasse.
E foi uma coisa muito engraçada, porque esse rapaz, a gente foi encontrar ele preso lá na Lemos de Brito, prisão. Bom, e vocês Lá em- sentiam que eram vigiados pela repressão? Como é que era essa coisa tá. de abrigar Tá. e, ao mesmo tempo, né, Tá. resistir e, ao mesmo tempo, correr riscos? Tá. Tem essa questão, abrigar as pessoas. Bom, nessa época eu já dava aula, eu comecei a dar aula bem cedo, já na época de faculdade já estava dando aula, dava aula primário, né? O telefone da gente, a gente estava grampeado o tempo todo. E estava grampeado. Em 69, 68, 69, aconteceu um fato interessante. A gente tinha contratado uma empregada, uma mocinha, que tinha vindo aqui de uma cidadezinha aqui, como é que chama? Esqueci o nome da cidade. E aí essa menina, a gente começou a estimular, ela estava estudando, então a gente começou a estimular, vai estudar, tá. Ah, sim, primeiro tinha vindo uma irmã dela. Aí a irmã dela, eram duas irmãs. Desculpa, que eu estou fazendo um exercício de memória. Primeiro veio uma irmã que era assim, não tinha estudado, não tinha muito interesse e tal. Aí ela trouxe a irmã, que era a Cícera. E a Cícera tinha interesse, e a gente começou a estimular, vai estudar e tal. E a gente começou a doutrinar e a mostrar para ela. Falou, olha, você... Enfim, quer dizer, a gente era empregada, mas a gente está falando assim, era a nossa empregada, ela era babá do Marcelo, do meu filho. Mas a gente estava mostrando para ela, né, como é que as coisas funcionavam. E tal. E ela foi crescendo, e aí ela começou a participar de alguns grupos de debate, de adolescente, eu não sei a quem que ela estava vinculada a um grupo que eu não sei exatamente o que era. E tal, e aí a repressão baixou em cima do grupo dela. Baixou em cima, tinha um professor de filosofia que estava ligado ao grupo dela, que não me lembro exatamente quem era. Não era uma pessoa de Londrina, era uma pessoa que passou durante um tempo por Londrina. Não era gente da nossa relação. E eu sei que a nossa casa passou a ser vigiada, se já era vigiada, porque o Edilson era um jornalista que fazia algumas denúncias veladas. O Edilson tinha uma coluna na Folha de Londrina, que era o Observador Internacional, em que ele fazia algumas denúncias. Enfim, ele teve perseguição até dos franquistas aqui, porque ele... o Edilson fazia algumas denúncias. E nosso telefone era grampeado, nossa casa era vigiada, mas a partir daí nossa casa passou a ser vigiada por conta da Cícera. E um belo dia, chega um rapaz todo bem apessoado, bonito, entrou na minha casa, disse que era amigo da Cícera, falou, pode entrar e tal. A hora que ele entra, ele, carteira, exército, vim aqui. E aí eu não tinha o que fazer, eles pegaram a Cícera e levaram para Apucarana. Ela ficou durante um tempo lá, na prisão aqui em Apucarana. E a partir daí, vocês... Não, aí nós passamos, era uma prisão, e prenderam o grupo dela, do meninada, adolescente, eles estavam fazendo colegial, né, sabe? Bom, eu estou tentando organizar a minha memória. O Narciso deve lembrar dessa menina. Ela saiu daqui depois, ela foi para São Paulo, que as minhas irmãs estavam fazendo mestrado em São Paulo, e ela foi morar com as minhas irmãs, ela acabou fazendo vestibular na USP, fez História. E eu acho que era professora de História, já deve ter até se aposentado, né, faz tanto tempo. Fale um pouco da passagem do Narciso. Bom, tem uma passagem interessante do Narciso.
Até hoje eu não sei a que grupo que o Narciso estava, se era a Polop, que depois passou a ser POC, né? E ele uma vez chega e aí nós temos que pegar uma menina lá em Curitiba, porque a repressão baixou, e estourou lá o local onde eles estavam, e a gente tem que ir para Curitiba pegar essa menina e tal. O Edilson estava hospitalizado, tinha ido, não sei que cirurgia, que procedimento que ele tinha feito, e eu tinha o Marcelo, né, meu filho bebê, eu deixei com essa menina, com a Cícera. Falei, Cícera, você fica com o Marcelo, cuida dele e vamos embora, né? Eu tinha um Volks velho, todo estourado, pneu careca, era nosso, do Edilson, né, meu. Eu falei, vamos embora então, buscar essa menina. E a gente vai, maior aventura do mundo, era um domingo. Felizmente não tinha tanto trânsito, mas o pneu estourava o tempo inteiro, e aquele Volkzinho, e aquilo, quando o pneu começava, o carro balançava, né, e a gente perdia o controle do carro, e dali a pouco ia ver, o pneu estourou, ia para a borracharia, arrumava o pneu, estourava de novo, enfim, fomos lá pegar a menina. E o Narciso resolveu dirigir esse carro, e veio, e eu falei, e dirigia muito louco, e eu, o que é isso? Mas viemos, conseguimos chegar. A hora que chega aqui, que ele fala que ele nunca tinha pego um carro na vida dele, era louco, nunca tinha pego um carro. E vocês voltaram os três? Os três, trouxemos a menina. E até hoje eu não sei o que aconteceu com essa menina, onde é que ela foi parar, quem era ela. Ela não ficou na casa com você? Não, ela não ficou. Ela foi, acho que nossa casa já estava bem marcada. Ela foi para outro local. Mas, enfim, dessa época que eu me lembro é isso. Bom, e aí, o que aconteceu na sequência? Aí? Você participou da campanha pela anistia? Sim, aí entra uma outra pessoa interessante na minha vida. A Joana Lopes, não sei se você já ouviu falar. Eu tenho a impressão que a Joana Lopes era jornalista, eu acho que ela continua. A Joana Lopes tinha múltiplos talentos, ela era artista plástica, ela se tornou jornalista aqui na Folha de Londrina, ela estava desempregada, aí o Edilson falou, não, vamos lá, arrumou lá um emprego para ela como jornalista. Me parece que ela trabalha em São Paulo como jornalista, que ela continua. Eu vi esses dias uma Veja São Paulo, num consultório médico, tinham lá um artigo Joana Lopes, bem no estilo dela, falei, deve ser. Ela era artista plástica, ela chegou aqui, ela era casada com um médico. É interessante, isso é um fato interessante. Quando se criou a Faculdade de Medicina aqui em Londrina, os médicos que chegaram aqui eram quase todos egressos do movimento estudantil. Eles vieram para dar aula na UEL, para formar o quadro de professores da UEL, do curso de medicina. E chegou mais uma leva de gente, assim, e aí o grupo engrossou, sabe? Esse pessoal que veio para trabalhar na UEL, não só na medicina foi bem marcante, porque a medicina foi o curso que foi fundado em si, foi o primeiro curso, né? Antes da UEL já tinha a faculdade de medicina. E era um pessoal ligado ao movimento estudantil, participação e tal. E a Joana, no caso estou falando da Joana, a Joana era casada com um médico que veio de Curitiba, era gente egressa desses movimentos, movimento estudantil, e também já uma participação em alguma organização, né? E ela tinha já participado de bastante coisa, tinha uma formação boa, era artista plástica, como falei, múltiplos talentos, né, porque ela escrevia também. E aí nós começamos a organizar o quê? Nós organizamos um movimento feminino pela anistia, junto com a Terezinha Zerbini, mas isso já foi em 70 e quanto?
com a Terezinha 7, Zerbini. 6, por aí. Aquele movimento Terezinha Zerbini. E esse movimento, nós começamos, a partir daí, a fazer um jornal, que era do Movimento Feminino por Anistia. E esse jornal acabou dando origem ao Brasil Mulher. Não sei se você chegou a conhecer esse jornal. Esse jornal saiu daqui. Eu estava no conselho editorial, eu estava junto. Eu estava junto na elaboração desse jornal. Você integrou o comitê de Integrei. Londrina, né, da Anistia? Sim, da Anistia. E também do jornal que começou como um jornal do movimento e se tornou depois o Jornal Brasil Mulher. E aí, daquele período, vocês passaram a se engajar nessa luta Sim, da sim, anistia, nessa luta, da Constituinte, nessa diretas luta. já. Ah, sim, nessa luta. Direta já é uma outra, já é um outro momento. Aí é o momento. Em 76 eu fui eleita presidente da Associação dos Professores. Essa foi uma experiência fantástica. Na verdade, não era essa associação ainda. Eu fui também presidente dessa aqui. Mas ainda não era daqui, dessa casa. Era o seguinte, havia uma associação de professores licenciados, APLP. E essa APLP surgiu para garantir, assim, tipo uma reserva de mercado do pessoal que fez licenciatura e aqueles professores que não habilitados, que era assim uma tentativa de garantir nosso espaço contra o pessoal que fazia aqueles cursos de capacitação e não tinham a licenciatura. E como é que você chegou a entrar nesse movimento? Eu comecei já a entrar nesse movimento da PLP já na faculdade, que começou esse movimento dentro da faculdade. Era para garantir o direito do professor licenciado contra o pessoal que tinha só capacitação. Eu tinha essa consciência, a consciência do partidão, já lá atrás da adolescência. Eu comecei a trabalhar em 63, como professora primária. E a primeira coisa que eu fiz foi me filiar à Associação dos Professores. Eu tinha essa consciência. Foi a primeira coisa que eu fiz, foi me filiar. Bom, aí tal, durante esse período da ditadura não houve nenhum movimento mais, né, nenhum movimento grevista, ou de reivindicação, mas as entidades se mantiveram. Em 66, eu fui eleita presidente da PLP. Havia já... Em 76, né? Hã? Em 76 ou 66? 76. 76. 76. Já havia um movimento de reivindicação bem já estruturado. Havia uma mobilização, né? Havia uma mobilização. Havia uma liderança boa. Não era uma liderança de esquerda e tal, mas era uma liderança interessante. Conseguia mobilizar os professores, centrada no professor Dino Zambenedetti. E foi a partir daí que um grupo de professores bem jovens, saídos de um outro movimento aqui em Londrina, bem interessante, dentro do movimento estudantil, que é o movimento Poeira, movimento interessante, a hora que acho que vocês entrevistaram o Marcelo Oical, vai aparecer o Poeira,
o Tadeu Felismino, quer dizer, eles são filhotes do Poeira. E foi a parte desse pessoal que se organizou e me chamou, pessoal jovem, professores jovens, que se organizou e me chamou para encabeçar uma chapa, né, para a PLP. E aí eu participei de uma das experiências mais sensacionais que eu vivi na minha vida. Essa meninada do Poeira tinha uma prática muito interessante. Aí as coisas vão se cruzar, porque você vai ver Nilson Monteiro, então a esposa do Nilson Monteiro fazia parte do grupo, a esposa do Marcelo Oikawa fazia parte do grupo, que eram professoras, e Tadeu Felismino fazia parte do nosso grupo, porque a história era a seguinte, na verdade a PLP passou a ser uma extensão do Poeira, e o Poeira tinha uma prática muito interessante. O Poeira se organizou em torno de um jornal, né, que era o jornal O Poeira, que eles tinham num momento lá no DCE perdido a eleição para a direita, segundo eles. E aí eles falaram, não tem importância não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, e começaram a se organizar. E a partir daí saiu um jornalzinho, um jornal estudantil chamado Poeira. Bom, eu estava no meio desse grupo, eram pessoas muito jovens, meninada de 20 e poucos anos, eu já estava na faixa dos 32, por aí, mas nós éramos bem jovens. E eles tinham uma prática muito interessante, eu nunca vi ninguém trabalhar de forma democrática como esse pessoal trabalhava. E outra coisa, como eles vinham de uma experiência de jornal no Poeira, nós organizamos a PLP dentro dessa prática democrática, mas muito vinculada a um jornal, que era um periódico que a gente tinha. Nosso periódico chamava-se Água Corrente, bem nos moldes do Poeira. A nossa prática estava muito vinculada ao jornal. A gente conseguiu mobilizar os professores com esse trabalho jornalístico, com esse trabalho de jornal. E o trabalho de jornal era a nossa prática política, era uma coisa muito interessante. Por que era água corrente? Nós escolhemos esse nome e foi votado. E as pessoas achavam que a água corrente dava uma sensação assim de leveza, mas não tinha. Liberdade. Liberdade, mas não tinha, assim como o Poeira, um revanchismo, uma coisa não. Mas antes havia um jornal chamado O Atalho. A gente, quando entrou na PLP, nós tivemos que enfrentar uma direita pesada ligada à TFP e tal, sabe? Mas eu acho que isso não é o mais importante é a prática dessa PLP. Então, nós confeccionávamos o jornal da forma mais democrática possível, todos participavam, quer dizer, a diretoria toda, todos os membros ali da PLP participavam, era sorteada as matérias, tá? Você faz tal, nós discutimos a matéria por matéria, nós confeccionávamos, nós discutimos tudo, era uma reunião em cima de reunião para fazer as matérias, para sair em campo para entrevista, e montar o jornal, e depois distribuir o jornal. Distribuir o jornal era ali a mobilização, sabe? Era ali. Nós conseguimos, com esse trabalho, nós tirávamos... o Tadeu Felismino, ele fazia jornalismo. Vocês vão entrevistar o Tadeu, do Poeira. O Tadeu Felismino estava lá junto com a gente, ele fazia jornalismo, ele tinha uma prática boa de jornal, então o jornal tinha a cara do Poeira. Um outro jornal que tinha a cara do Poeira era o Brasil Mulher, viu? Que esse pessoal estava tudo no meio.
esses meninos. Aí, tá. Aí vamos distribuir o jornal. Era aí que a coisa acontecia. Era aí que acontecia. Porque aí nós tínhamos representantes nas escolas, mas não era, nós íamos à escola e ali, no levar o jornal, era ali que a gente fazia a mobilização. Com esse tipo de trabalho, nós conseguimos em 78, foi em 78, nós conseguimos deflagrar o movimento grevista a partir de Londrina. Nós tentamos atrair Curitiba, porque nessa época as APPs, as associações de professores, haviam várias APPs de Curitiba, de Londrina, e a PLP com subsedes espalhadas, né? Então nós não tínhamos uma unificação. E nós tentamos trazer a APP de Curitiba e não conseguimos, e enfim, aí nós encaramos sozinhos a greve, nós conseguimos fechar o Paraná. Aí a APP de Curitiba não teve outra saída, a não ser aderir. Mas nós conseguimos, e foi a partir desse trabalho. Foi a partir desse trabalho. Você conheceu a Cidinha Arruda? Sim, a Cidinha de Maringá. Isso. Sim. Que foi expulsa, né, da APP. Sim. Sim. Vocês tinham um trabalho, mais ou menos, de mobilização? Sim, aí a Cidinha, ela veio Sim, a gente começou a se conhecer. A partir daí, nós começamos, então, a se estender para o resto do Paraná todo. E aí eram encontros aqui em Curitiba, e era... a Cidinha, perdi o contato com ela completamente, mas a Cidinha, sim, era uma liderança importante em Maringá. E de Londrina vocês irradiaram toda essa mobilização, Sim, para a greve. Fala um pouco dessa greve de 78. Olha, essa greve foi uma das coisas assim, mais emocionantes assim, que eu fiz na minha vida. A deflagração da greve, porque nós tínhamos estabelecido algumas reivindicações a partir de assembleias. E aí tinha um tal de governo itinerante como é que era o governador naquela época? Era o Jaime Canet. Jaime Canet. Ele tinha um negócio de governo itinerante. E o governo, ele tinha estabelecido o governo em a cidade de Santo Antônio da Platina. E nós fizemos um documento com as nossas reivindicações e fomos entregar para o governador, lá em Santo Antônio da Platina. Pessoalmente, lá entregamos o documento para o governador com as nossas reivindicações. Só que a gente dava um ultimato. Só um pouquinho. Você tem que ficar mais sentadinho. A gente dava um ultimato. Tenta não ir muito para frente, tá? Vamos retomar, então, para a edição poder até cortar. Tal dia, que era o dia... Agora eu não me lembro. Eu sei que foi no mesmo dia, nós deflagramos essa greve, coincidentemente, no mesmo dia em que o governo militar lá soltou a lei antigreve, que proibia greve nos serviços essenciais. Foi no mesmo dia que nós deflagramos greve aqui. Enfim, nós demos ultimato para o governador, né? Lógico que ele não ia responder. Aí a gente estava com uma assembleia marcada. Para mim, foi essa assembleia em que a gente deflagra a greve de 78. Agora você veja, foi uma coisa marcante e histórica, porque em 78, o último movimento de professor tinha sido em 68. Em 68, um pouco antes do AI-5. Então, durante 10 anos, os professores não houve nenhum movimento grevista, nenhum movimento assim das proporções assim em termos de Paraná, né? Bom, e aí de repente, do ponto de vista, eu vou falar agora um pouco de mim. Foi uma das coisas mais importantes da minha vida e os momentos assim que
nós fazíamos de uma assembleia um espetáculo. Então, não tinha como não haver emoção. As professoras eram religiosas, católicas, né? E elas queriam sempre começar uma assembleia com um Pai Nosso. Tudo bem, vamos começar, não tem problema. E antes o hino nacional. Aí o Pai Nosso, então, patrióticos e cristãos. E eu nasci na ditadura Vargas. Não, nasci na era Vargas. E meu primeiro caderno tinha um menino escrito com uma bandeira assim, avante. Então, eu sou daquele tipo que até hoje eu não posso ouvir o hino nacional, que me emociona. Você também? Cantou hino nacional, eu choro. Então, a gente abria essa assembleia de 78, hino nacional. Aí o pessoal já, né? Você já a adrenalina sobe. E sobe, acho que não só para mim, mas para todo mundo. Cantou hino nacional. Todo mundo deu a mão e rezou o Pai Nosso. Aí, minha filha, você toma o poder. Aí não tem o que não aconteça. Para mim foi uma das coisas mais bonitas. E aí, de repente, quando a gente viu, de repente a gente estava em greve. E eu que me achava assim, tão sem importância, de repente eu estava com a responsabilidade de uma greve na mão. Aí eu me lembro que eu tinha uma irmã que era professora também, e ela chegou lá e ela viu eu lá comandando e tal. Aí, dali a pouco, ela chegou e falou assim, ela pegou uma brecha lá para me abraçar. Ela falou, você lembra quando você subia na cadeira para fazer discurso para o Getúlio Vargas? Que quando eu era pequena, tem essa história, que meu pai tinha, todo mundo tinha foto do Getúlio, e meu pai tinha um escritóriozinho lá que ele tinha foto do Getúlio, e eu subia num banquinho para fazer discurso para o Getúlio. Lembra que você fazia discurso para o Getúlio? Eu falei, só que aqui é um pouco diferente, né? Mas então foi uma das coisas importantes isso, e aí essa minha participação na PLP foi importante, foi um trabalho muito bom, um trabalho bom. Eu acho que seria interessante que vocês entrevistassem a esposa do Nilson Monteiro e do Marcelo Oikawa, a Jacira e as meninas lá, porque eu acho que vai ser... A Jacira, de repente, me sumiu o nome da mulher do Marcelo, do Nilson. Cleusa. A Jacira e a Cleusa. Elas participaram e elas têm alguma coisa para falar. E durante a greve, né, dessa mobilização, que foi irradiada, né, a partir daqui de Londrina, como é que vocês chegaram no final? Quanto tempo durou? E como é que vocês amadureceram nesse processo de reivindicação? Sim. Porque vieram outras greves. Vieram outras. Bom, essa greve, ela durou 40 dias, para a época era muita coisa. Ela durou 40 dias. Para a negociação, nós tivemos a intermediação de um bispo de Apucarana, porque o governador se recusava a receber os professores. Aí houve intermediação se não me engano era Dom Urbano, não me lembro o nome do bispo de Apucarana, acho que era Urbano. E tivemos a intermediação dele, porque aqui se tentou intermediar, acho que nem se tentou, porque a postura porque sempre se procura uma pessoa assim meio que, o bispo sempre era procurado na época. Aqui em Londrina o nosso não tinha como, porque ele era realmente, reconhecidamente de extrema direita, né? Não tinha como. Agora esse de Apucarana, ele teve um papel importante, ele tentou se aproximar e abriu, né? Acabou abrindo o canal de negociação. E foi uma greve desgastante, né? Como todo movimento grevista,
Mas foi a partir daí que a gente começou a se organizar a nível de Estado. Que a gente começa a se organizar a nível de Estado. Em 78, em 79 nós não conseguimos a reeleição, porque a sede, houve uma manobra, e a sede porque Londrina era sede da PLP, e a sede foi transferida para Maringá. E a gente não conseguiu se reeleger. Aí durante um tempo, assim, aí começa um processo, que esse processo foi comandado pelo pessoal que não tinha nenhum vínculo. Eu não vou falar direito, eu acho meio carregado. Dino Zambenedetti, Isaías Ogliari e tal, as pessoas da outra ala, vamos dizer, do movimento dos professores. Eles conduziram o processo de unificação. A gente tem que reconhecer que eles conduziram o processo de unificação, de construção dessa sede, né? E quem conduziu isso foi o Dino Zambenedetti, né? Ele conduziu esse processo. Bom, em 82 houve a eleição para a primeira diretoria da APP unificada. Aí nós organizamos uma chapa, estava encabeçando mais uma vez uma chapa. Aqui já era a sede, né? Porque a PLP ela tinha sede num prédio lá no centro, agora aqui a PP, né, unificada, era aqui. E então aí houve foi um segundo mandato. Eu não terminei esse mandato porque me aconteceu uma coisa pessoal. Você participou dessa chapa, então, né? Participei na presidência. Da 82. Da APP. Da APP. Unificada. Você Unificada. foi a candidata? Foi a primeira diretoria da APP unificada. Você foi a candidata a presidente? Foi. Você ganhou? Foram 2 vezes, né? Fui na PLP e na APP. Aí aconteceu o seguinte, aí já era o quê? A gente já estava num processo de redemocratização, né? Já tinha havido eleição para governador, né? O Richa era governador. Aconteceu o seguinte, uma coisa bem pessoal que aconteceu. Nós estávamos em campanha e aí eu tinha os filhos, 2 meninas pequenas que eu ia pegar na escola. E num dia que eu tinha me comprometido com uma amiga de ir para Rolândia, a gente estava em campanha, conversar com os professores em Rolândia. Tinha marcado com ela. Falei, tal hora, então, você me espere que eu passo lá e te pego. Só que eu fui antes pegar meus filhos na escola, e nisso a minha filhinha de 5 anos foi atropelada por um carro. Estava em plena campanha, e foi uma coisa muito grave. Ela está viva, graças a Deus, mas foi uma coisa bem difícil. E aí eu acabei, a minha filha estava na UTI, a eleição estava correndo, eu fui eleita, né? Então teve esse segundo mandato. Mas eu não consegui, porque houve sequelas com a minha filha, é muito difícil eu levar as 2 coisas, trabalhar a PP e ainda cuidar né, de uma criança que estava necessitando dos meus cuidados. Mas eu não concluí o mandato, eu entreguei para a Alba, que era a minha vice-presidente, a Alba Maria Perfeito. A Alba era uma pessoa interessante para ser entrevistada. Ela que concluiu o mandato. Mas nesse ínterim a gente fez coisas, nós não conseguimos reeditar o jornal, aquele pique da PLP ficou meio difícil. A gente tentou, mas eu acho que
Já não era a mesma coisa. Não me lembro se a gente chegou a reeditar o jornal nesse período que eu assumi a APP. Acho que não. E aí o que aconteceu em 82? Eu estou falando de 82. Antes, vamos pensar, a gente, posterior à nossa greve de 78, deixa eu voltar, a greve de 78. Havia um momento, essa greve foi tão importante, que havia um momento que eram os metalúrgicos do ABC e nós aqui no Paraná, os professores no Paraná. Só. Tanto é que os nossos contatos eram com, como chamava advogado dos metalúrgicos, que nosso contato era com ele. Esqueci o nome dele, ele depois teve um papel, acho que foi deputado, sei lá o nome dele. Nosso contato nós fazíamos contato com eles e tal, trocar experiência, quer dizer, trocar não, mas aprender, porque eles começaram antes. Então, essa greve foi muito importante. Bom, terminada essa greve, ela abriu o caminho, a partir daí começou a pipocar no Brasil inteiro. Começou a pipocar no Brasil inteiro. E os professores começaram a se organizar. E começaram a surgir movimentos. Agora minha memória deu uma... Começaram a surgir movimentos como MOIP, MOIP, MOAP, Movimento de Organização dos Professores, enfim, sabe? Os professores começaram a se organizar, a surgir essas organizações. E você continuou participando? Uhum. E nós continuamos. Aí, sim, foi a partir daí que os professores começaram a se reorganizar. Foi fundamental. Aquela greve de 78 foi fundamental. E você, como é que ficou depois de deixar o mandato? Bom, aí, tá. Então, 80, antes disso, estou falando da greve de 78, eu voltei, greve de 78, a importância dela e tal. 80, tá? Aí começaram as organizações, MOIP e tal. 80, reestruturação partidária. Né? Aí como é que a gente fica? Aí nós nos filiamos ao PT. Nos filiamos ao PT. Então, num primeiro momento, a gente estava no PT. De 80 até 82, eu estava no PT. Foi a primeira incursão num partido político que você teve? Foi. Foi a primeira. A minha primeira e única filiação política foi no PT, que eu nunca me desfiliei. Como eu acho que eles não têm organização nenhuma, eu não sei nem se eu estou filiada, mas eu sou filiada ao PT, porque eu não me desfiliei. E aí, em 82 e tal, a gente teve esse segundo mandato aqui, nesse espaço. Eu não concluí, eu entreguei para a ALBA no último ano, que era em 84, a ALBA que fechou, que concluiu. E a partir daí então, aí começam os movimentos de greve, né? Em Curitiba, a APP já está unificada, o sindicato, né? É criado o sindicato dos professores e tal. As greves têm uma organização, porque antigamente era aquela coisa louca, assim, sem muita... As greves passam a ser mais organizadas e tal. Eu me aposentei muito cedo. Eu comecei a trabalhar, eu falei para você que estava na faculdade, já estava dando aula. Como a gente se aposentava com 25 anos, eu me aposentei com 45 anos. E aí eu parei com tudo, me aposentei de tudo.
Aí o que aconteceu comigo foi o seguinte. Fernando Gabeira, anistia, povo voltando, Fernando Gabeira chegando. E quando Fernando Gabeira começou a falar da esquerda cinzenta, não foi porque ele me fez a cabeça, foi porque eu já estava achando que a esquerda era realmente esquerda cinzenta. Sabe? Aquele patrulhamento, aquela coisa de que houve momentos na minha vida que até a forma como eu me arrumava, se eu pintava a unha, ou se eu arrumava o cabelo diferente, até isso era patrulhado. Até se a minha organização de família, se o meu marido ajudava em casa ou não ajudava, se ele participava ou não, sabe? Tudo era patrulhado, a minha vida. E nós éramos cinzentos mesmo, mas acho que naquela época a gente era pobre, né? A gente andava com aqueles mochilão aqui, chinelão, os homens, as mulheres, a gente não se preocupava com aparência, com essas coisas, né? Eu acho que por isso que o Gabeira passou a chamar-se esquerda cinzenta. E quando ele entra e começa a fazer críticas à esquerda, eu já estava fazendo essa crítica. E eu falei, eu tenho 2 processos importantes de desligamento. Um foi quando eu me desliguei da Igreja Católica, quando eu tinha 20 anos. Foi um processo dolorido. Foi muito dolorido me desligar da Igreja Católica. E agora, na década de 80, foi o processo de me desligar da esquerda. Eu precisava, tinha uma coisa. Na época que eu me aposentei, em 88, né, que eu me aposentei, acho, foi 88 que eu me aposentei. Nessa época, eu pensava, tem uma coisa, sabe quando estou me sentindo uma fraude? Tem uma coisa em mim que não está explicada. Eu não estou falando a verdade. Eu tô sendo meio fraudulenta. Eu preciso me explicar. E para me explicar, eu preciso recuar e ficar quieta num canto. Aí eu me aposentei muito cedo. Eu precisava me recolher para me entender. Um processo meio assim, meio louco. E assim, essa crítica à esquerda muito presente. O mesmo processo de criticar a Igreja Católica eu estava enfrentando agora de criticar a esquerda. Tanto que hoje foi um processo que ocorreu comigo em 88, que eu achava que seria um processo que seria comum a todas as pessoas de esquerda. Então, não foi. E quando hoje eu ouço e vejo que a esquerda ganhando espaço e gente que ainda pensa como eu pensava 50 anos atrás, eu falei, meu Deus, será que eu estou avançado? Voltei para trás? Enfim. Só que com isso eu acho que eu acabei me envolvendo em problemas familiares, de separação, de ter que cuidar de filho e gravidez de filho adolescente, essas coisas que acontecem com os outros, mas com a gente também. E eu me separei e eu tive que ficar cuidando. E aí, de repente, eu acabei entrando muito para a minha vida particular e não participei mais de nenhum movimento político. Eu procuro me manter informada e tal, mas me desliguei do PT, não fui formalmente me desfiliar, porque eu acho que eles nem têm isso, porque senão teriam me cobrado. Mas eu não elegi o Lula em momento nenhum. Eu fiz a campanha do Lula até a quarta campanha dele, que foi a que ele se elegeu, eu já não fiz. Eu já não era mais nem do PT. Pelo contrário, eu penso, gente, pelo amor de Deus, não votem no Lula, para a família inteira, não vote, não elegi, não sou mais do PT, não me considero de esquerda. Essa crise continua ainda em você? Pode ser que sim. Mas você continua marxista? As pessoas... Você continua marxista? Não. Eu não tenho explicação.
Então, tanto do ponto de vista religioso, né, porque, na verdade, o marxismo, durante muito tempo, foi uma religião para muita gente, eu sempre coloco, gente, eu acho que a gente tem uma grande pergunta, uma grande interrogação, e ela não vai fechar. Eu acho que o importante é a pergunta. E ela não vai fechar. Eu não sei se o pensamento dialético é a melhor forma, eu não sei se a luta de classes é por aí. E a sua superação? Porque, na verdade, o que a gente teve era uma visão europeicista da história. Hoje em dia você incorpora outras realidades, outras civilizações que ficaram fora do modelinho marxista, porque, na verdade, nós somos uma continuidade da história europeia, né? E a gente se encaixou no modelinho. Eu era uma professora de história marxista, eu tinha o meu modelinho, era meio stalinista ele, porque era muito mecanicista, muito coisinha, mas era ali dentro. Aí, quando eu comecei a me questionar, eu me questionava até a minha forma de dar aula, até que ponto eu não estou camuflando uma inabilidade que eu tenho como professora. Eu não sou aquela professora que tem a habilidade de falar, de se comunicar, eu não tenho. Acho que não tenho. Então, o modelinho marxista era quase uma matemática. Era bem mecânicozinho. E ele me ajudava pra caramba. E eu tinha, cheguei até a fazer. Eu terminei a última, antes de me aposentar, teve uma mesa redonda, chegou até gente de São Paulo, fora. Eu tinha o meu modelinho, que eu cheguei lá e meu modelo é esse. Mas eu falei, eu estou mentindo. Eu começo a me questionar, é por aí? Eu estou falando a verdade? Eu não estou usando esse modelo marxista para camuflar uma incapacidade que eu tenho, sabe? Hoje, como professora, como comunicador, fica mais fácil. Você tem o esqueminha, fica mais fácil. Se você não é um bom comunicador, você joga um esquema lá que... É que se você é um revolucionário por nascença, fica difícil entrar num esquema, né? É um revolucionário o quê? Um revolucionário por origem, por nascença, fica difícil você só reproduzir um modelo, né? A gente está querendo sempre criar o novo. Talvez seja isso. Você é feliz, Dego? Feliz com a sua história? Feliz hoje? Quase. Ai, que bom, porque não existe 100%. Você sabe, quando eu moro numa casinha assim que tem um jardinzinho no fundo. Tem um jardim na frente, tem um jardinzinho no fundo. Eu adoro aquele espacinho. Eu planto muita florzinha. Adoro plantar flor. Minhas unhas. Hoje eu até fiz minha unha para tirar os pretos para vir aqui, porque fica preta de barro. Tá cheio de florzinha lá, e eu fico todo diabo minha. E tem uma coisa meio religiosa, assim. Aquela coisa assim, de agradecer a quem não sei, mas por ter participado desse espetáculo que é a vida. Eu acho a vida um espetáculo. Então eu abro a porta assim e olho para o céu, passar para as minhas florzinhas, para tudo, e falo, pô, obrigado para quem não sei. E o resto, eu acho que eu não tenho mais tempo para ir atrás de descobrir verdades maiores. Então, deixa eu me deslumbrar com o que está aí. Não sei se o caminho é o marxismo, não sei se... Eu sofri muito quando me separei do meu marido. Eu gosto muito dele ainda como pessoa, assim. Não relacionamento a dois, eu acho que não daria mais.
Mas eu gosto muito dele. Nós temos nossas falhas, ele tem seus defeitos, eu também tenho. Mas a gente, quando se encontra, eu esqueço de tudo, porque nós temos uma afinidade intelectual. Uma afinidade muito grande. Intelectual. E não, eu acho que não é nem intelectual, é afetiva. Você viu quando eu falei da Tereza? Eu estava chorando aqui, ele estava chorando lá. Mas é isso, veja. Mas é isso aí. É importante que você tenha em mente, né, que por mais que a gente ache que não tenha contribuído, com certeza, na história de muitas pessoas, né, você deu uma grande contribuição, foi de grande valor. Podia isso é que é sido importante. Melhor, né? A gente sempre acha, né, é da Podia ter natureza sido humana. Melhor. Eu fico fazendo um retrospecto, assim, às vezes da minha vida e... Puxa, eu podia ter feito medicina, por exemplo, mas eu não tinha condição de fazer medicina. Eu acho que eu era meio TDA, sabe TDA? Eu acho que eu era meio TDA, meio transtorno do déficit de atenção. Fui descobrir esses dias aí, falei, meu Deus, era isso que eu era. Bom, então vamos fazer um fechamento. Tá. Uma mensagem final para encerrar esse depoimento. Você consegue pensar em alguma coisa assim que, depois desse exercício de memória? Se eu quero falar mais alguma coisa? Sim. Você está me filmando, né? E, naturalmente, muitas pessoas conhecidas vão ver esse filme. Então, eu quero deixar um abraço, um beijo, uma saudade. E nos amigos que me assistiram, e desculpa aí qualquer coisa. Desculpa se eu não sou mais a mesma, se eu envelheci. Mas não fui só eu que envelheci, naturalmente vocês devem ter envelhecido também. E é isso, um beijo em todos. Ouça bem esta canção, ela fala pra você. Ela fala de um tempo que ninguém pode esquecer, de um tempo em que alguns homens impuseram a tirania, muitos outros responderam com a sua rebeldia. Os tiranos implantaram longa noite de terror, tentaram calar a todos, provocando muita dor. Censuraram a cultura e toda a cidadania, calaram toda a voz, promovendo a vilania. Pelas fábricas, escolas, nas ruas e construções, reagiu o nosso povo à violência dos grilhões. Resistiram estudantes, camponeses e operários, foram homens e mulheres a enfrentar os sanguinários. 3 reis, Zé e Désio, Seixas, Isis, Marighella, entregaram suas vidas pra vida ficar mais bela. Muitos outros foram mortos por lutar contra a opressão, ou desaparecidos, ou no exílio ou na prisão. Com a luta desses homens derrotou-se o opressor. Muito sangue derramado, muita lágrima e suor. Quem tem medo de retorno não se sinta equivocado. O terror que foi um dia poderá voltar dobrado, com a mesma vigilância de quem ama a liberdade. Poderá impedir que volte o império da maldade, mas a luta continua
rua por justiça e pelo pão, pela reforma agrária, por saúde e educação. A miséria ainda se espalha, a violência é assassina, juventude sem futuro, a história nos ensina. Só unido nosso povo vencerá a exclusão, um homem tendo por outro sentimento de união. O recado já está dado pro vizinho e seu irmão. Quando a luta cai, o outro estende a mão. Não se cale quem tem fome, quem tem sede de ternura, pois a vida favorece a quem luta com bravura.